Para essa conversa, eu recebo uma convidada muito especial a entender os desafios Se a emocionais gente não consegue lidar com as nossas de frustrações. mulheres que buscam, né, esse cuidado com a saúde é maior que a do homem. A grandiosidade de falar sobre relacionamentos, que as nossas referências afetivas vão impactar muito na forma que a gente se relaciona. Mas de forma inconsciente, ela está repetindo o padrão. Os sentimentos vão mudando, essa pessoa vai amadurecendo. Ou É algo muito importante que tem a ver com o autoconhecimento. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Integra Vida, saúde e bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre um tema que influencia diretamente na nossa saúde emocional, os relacionamentos. Vivenciamos uma era de conexões digitais, múltiplas demandas e mudanças rápidas, e isso afeta profundamente a forma como a gente se relaciona. Para essa conversa, eu recebo uma convidada muito especial, a psicóloga Carla, que ela vai falar a nos ajudar, na verdade, né, a entender os desafios emocionais e fortalecer esses vínculos e também a construir relacionamentos mais saudáveis. Então, Carla, se presente, fala um pouco mais para nós quem é a Carla, psicóloga, e como que é, né, como você chegou aí a essa parte de trabalhar com relacionamentos. Seja Bia, bem-vinda e obrigada por obrigada. aceitar o convite. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, fazer parte desse projeto, dessa iniciativa incrível de levar conhecimento para as outras pessoas. E relacionamento é um tema que eu amo falar. Antes eu bati o pé que eu quis estudar sobre relacionamento só para ajudar outras pessoas. Só que eu acho que eu não entendia a grandiosidade de falar sobre relacionamentos, porque a gente pensa que é uma área que não é muito valorizada assim, né, mas Sim. faz grande diferença. E ocupa e gasta muita energia das pessoas. E quando a gente trata o relacionamento, a gente consegue tratar outras áreas também. Trabalho, a família, a pessoa consegue se dedicar em outras questões, porque diminui a ansiedade, diminui depressão. Então, eu acho que eu não tinha maturidade suficiente para entender que o relacionamento na minha vida também estava um pouco atrapalhado. E hoje eu consigo perceber, assim, que estudando ao longo desses anos, me fez ver como estava difícil, assim, me relacionar por questões que eu ainda não tinha desenvolvido em mim. Então, por ver, né, que o relacionamento ele aumenta a ansiedade, causa depressão, a pessoa deixa de focar ali nos filhos, na parte financeira também, que desestabiliza. Então eu quis trabalhar com essa parte para ajudar essas pessoas a construir um relacionamento saudável, porque é possível. É possível e muito importante, né, Carla? Como Muito. você falou, faz parte da nossa vida. Esse nome integra a vida, ele vem para mostrar para as pessoas que a vida é só uma e tudo Uhum. que está integrado ali no nosso dia a dia, na nossa vida, ele impacta diretamente no nosso bem-estar, né? Sim. Então eu pensei, eu preciso levar a Carlinha ali para trazer todo esse conteúdo, eu te acompanho ali também nas redes sociais e vejo ali as dúvidas que as pessoas têm, o que elas levam para você e quanta clareza você traz. Então, o intuito de você também estar aqui compartilhando, né, com os ouvintes e também com quem está assistindo o Integra Vida, é mostrar para elas o quanto esse dia a dia nosso impacta na nossa saúde, no nosso bem-estar, impacta também, né, no nosso lado pessoal, no nosso lado profissional, em todas, né? Esse relacionamento, a gente fala de relacionar mesmo com Sim. as pessoas, né? Então, eu trouxe aqui algumas perguntas, tá, Carlinha, para que a gente possa, perguntas que li da caixinha que vocês deixaram, obrigada também por contribuir com a gente. Pessoas, perguntas também do meu vínculo social, né, que eles, de pessoas que sabem da importância, né, do relacionamento. Então, eu já quero começar aqui, te perguntando, né, sobre Carla, como que hoje as redes sociais, né, elas estão presentes em quase tudo na nossa vida, né? E Uhum. como que elas influenciam o nosso relacionamento, né? Eu acabei de dizer que as perguntas, algumas delas vieram das redes sociais, né? Então, ou seja, a gente está todos os dias ali nas redes sociais. Como que isso impacta, né, no nosso relacionamento, né, no dia a dia, Uhum. A gente tá na era digital, né, na então era não tem como a digital? gente negar os benefícios que trouxe, né, pra gente, Sim. facilidade, agilidade.
Mas ao mesmo tempo que tem os benefícios, tem os contras também. Sim, E é justamente nisso que a gente precisa prestar atenção nos nossos relacionamentos. Hoje eu vejo muito que a gente perdeu em comunicação, porque ali na rede social é muito mais fácil, entre aspas, a gente interagir. E eu vejo que tem muito uma ilusão. A sim, gente acha que está mais conectado, mas na verdade a gente está mais desconectados, porque a gente não consegue ter o mesmo contato que a gente tem fora das redes sociais. Então, eu acho que são pontos assim que a gente precisa prestar atenção para fazer diferente. sim. Primeiro, eu acho que a gente perdeu em comunicação, né, esse ao vivo, esse contato, então tá bem reduzido, porque nas redes sociais a gente tá ali por uma tela e Exato. não é a mesma coisa do ao vivo. E aí nessa comunicação, o relacionamento precisa dessa comunicação. Então como a gente vai se relacionar se a gente não sabe conversar, se a gente não sabe resolver um conflito, se a gente não sabe falar o que a gente quer, se a gente não sabe expressar as nossas emoções, as nossas vontades. Então essa comunicação a gente precisa desenvolver, que as redes sociais, para mim, a gente perdeu muito em termos de comunicação e a gente precisa resgatar isso. Segundo ponto é a frustração. Eu acho que a gente sempre teve uma dificuldade em lidar com a frustração, só que Sim, hoje parece que isso está aumentando, porque nas redes sociais é muito fácil da gente bloquear a tela e fazer outra coisa, sim. ou sair ali do Instagram e fazer outra coisa. E no relacionamento não tem como, Não. né, a gente tá ali com a pessoa e tem que lidar com isso. E aí como faz se a gente não sabe? Então a gente busca em outras coisas resolver essa frustração. Então é álcool, droga, outras substâncias, a própria internet, sai do Instagram, vai para o TikTok, vai para outra rede social. Então a gente precisa lidar com essa frustração. A gente tem que saber como resolver as nossas questões. E no relacionamento vai aparecer. Por mais que a gente fala que é um relacionamento saudável, tem conflitos. Sim, E como que a gente se relaciona, como que a gente cria essa vulnerabilidade que o relacionamento precisa, se a gente não consegue lidar com as nossas frustrações. Então a gente precisa aprender a lidar com elas. E as redes sociais, para mim, é um ponto, assim, importante para a gente falar, porque parece que abriu um campo que todo mundo joga frustração ali na rede social e vai embora, sim, sabe, não preocupa com o outro. Então joga ali a sua frustração de qualquer forma e sai fora, né, parece que é mais permitido sim. isso. E no relacionamento não é assim. Se você tá frustrado, você tem que validar isso, mas você tem que pensar que do outro lado tem uma outra pessoa com uma história, com uma expectativa, que não vai ouvir qualquer coisa e vai ficar Uhum. calado, que vai ter uma resposta, que vai ter ação e consequência, né. Sim, Então a gente precisa pensar nisso. E o terceiro ponto é a questão de ser substituível. Nessa era, assim, né, da tecnologia, tem muitas opções, e isso é uma ilusão também, de sim, achar que a gente tem várias opções, porque a gente está no relacionamento, e aí a primeira decepção, a primeira frustração: "Ah não, não quero mais, escolhi errado". sim, Porque na internet dá essa ilusão de que tem várias opções para você escolher, só que você não vai se relacionar com todo mundo. sim. Então a gente precisa começar a lidar com a nossa frustração e sair dessa ilusão que a gente pode tudo. Não pode, né. Uhum. Então a gente precisa lidar com isso, que essa variedade porque o que a gente fala muito na terapia, que eu trabalho com os meus pacientes, é lidar com a liberdade. Sim, E a liberdade de escolha gera uma angústia, porque eu escolho um na primeira frustração, eu falo: "Nossa, tem as outras lá, 2 opções que eu não escolhi, escolhi errado", e a ansiedade aumenta. Então a gente precisa pensar sobre isso, e uma última coisa é a questão do tempo. Nas redes sociais é tudo muito rápido. sim, Então a gente vê um processo ali de emagrecimento, por exemplo, que dura 1 minuto, só que você vai olhar na vida real, a pessoa foi 1 ano, 2 sim, anos. Só que na nossa cabeça a gente entende que aquilo ali é 1 minuto, e a gente quer construir uma relação com 2, 3 encontros, e não vai. Esse relacionamento ele precisa de uma construção, precisa de um tempo, é um processo de você estar ali com a pessoa, de você construir, de você conhecer. Então essa questão, né, de ser tudo muito rápido, e relacionamento não é rápido, não é rápido. não é rápido, a gente tem que ter paciência com o processo. Sim. E é uma construção e um processo, como você bem disse, né, Carlinha. Uhum. E como a gente hoje tá, acha que tem muitas opções e, ao mesmo tempo, a gente não está pronto, muitas vezes, a lidar com frustração e, Uhum. principalmente, muitas vezes, o próprio jovem, né?
porque, eles já entraram muito nesse mundo online, então ali está tudo muito perfeito, a pessoa está mostrando um recorte da vida dela. Ela não está mostrando o início, o meio, o fim, muita coisa, por mais que a pessoa vai mostrar o dia todo dela, a impressão que está mostrando o dia todo é um recorte da vida dela. Sim. Então se a gente não souber ou não ter a clareza, né, que faz parte da vida essa frustração, que tudo é um processo e tudo é uma construção, e ter mais paciência com o processo também, né. A primeira coisa que dá errado, e uma coisa que você bem disse, é comunicação, muitas vezes não tem diálogo, não tem comunicação, e a pessoa simplesmente fala: "Não é para mim, não quero", sem nem ter uma Tentado, né. conversa, né, Uhum. tentado, saber: "Ó, esse é um processo, eu também estou vindo de um processo doloroso, a outra pessoa está vindo de um processo doloroso ou Uhum. não, aquilo tem uma história, ali tem uma, né, uma construção para ter chegado até ali", Sim. né. Então a acho que achei muito interessante isso que você falou, né, a gente saber lidar com a frustração. Uhum. E isso, o processo terapêutico da terapia contribui muito, né, Muito. porque você pode conseguir fazer isso sozinho? Pode ser que sim, mas para quem faz, para quem, já sabe a importância da terapia, não sei se eu posso dizer só apoio, né, esse trabalho, né, de uma construção, de um autoconhecimento, de um fortalecimento, contribui muito, né. Uhum. E uma das dúvidas que eu acho, assim, essa eu achei ótima, né, que eu recebi aqui, é sobre o trabalho doméstico e as relações. Uhum. Eu acho que principalmente hoje, em relação antigamente, mas hoje, tem muito mais as pessoas trabalhando em casa, pessoas trabalhando home office, a família ali, é trabalho e casa tudo junto, né. E aí, eu acho que foi por isso que a gente recebeu até bastante perguntas sobre isso, eu achei super rico, que é: o trabalho doméstico, ele pode ser uma fonte de sofrimento emocional dentro de um relacionamento? Eu já vou te responder, mas eu lembrei de uma outra coisa aqui na sua fala, que é o medo, né, o medo de se relacionar, o medo de estar ali, dar a Verdade. cara a tapa, né, para outra Sim, pessoa também, de ser vulnerável. Isso dá muito medo, porque eu não vou na rede social, né, eu não recebo um não na minha cara, né, eu tenho ali um meio aqui, né, então sim, tenho o celular para é me verdade. distanciar. Sim, E aí esse medo de ser vulnerável, de estar ali na relação, sempre parece que exposto de alguma forma, né, e isso tá muito relacionado com fraqueza, só que não é, né, é um medo e uma capa ali de: "Não, até aqui eu eu consigo consigo. um controle", né. Mas falando sobre as redes sociais, assim, ó, trabalho doméstico, a gente precisa pensar, sabe, muito nisso, porque os casais hoje têm muita dificuldade na comunicação. Não conversa sobre quais são os limites de um e quais são os limites de outro, o que um pode fazer e o que o outro pode fazer. Essa separação. E o que que eu olho muito com os meus pacientes? Tem prejuízo? Tem sofrimento nessa questão? Se tem, a gente precisa olhar. Se não tem, beleza, segue. Mas a gente precisa olhar esse sofrimento, porque quando vai acumulando, vai juntando uma coisa na outra e depois vira uma bola de neve. Então, o primeiro ponto é olhar, tem sofrimento e qual é o sofrimento que tem nessa divisão do trabalho doméstico? É sobrecarga? É culpa? É uma frustração? Qual é o sentimento que está ali envolvido? Porque às vezes a gente fala muito da injustiça relacional, porque a pessoa está ali, né? Vamos colocar aqui o exemplo, a mulher. Tá ali dentro de casa, fazendo as tarefas domésticas, e aí chega o parceiro ou a parceira e não fala um obrigado, não reconhece esse trabalho, não tá ali disposto a falar: "Nossa, que bom que você limpou aqui". É muito bom Sim, chegar e tá tudo limpinho, já ter uma comida pronta, isso é muito bom. E aí essa mulher se sente sobrecarregada, só que não consegue falar também. sim, E aí ela vai alimentando uma sensação de injustiça mesmo, porque ela se doa mais do que recebe. Então isso vai sendo alimentado. E a gente precisa falar, porque quando tem alguma coisa incomodando, a nossa tendência é ir alimentando pensamentos sim, negativos sobre aquela pessoa. Isso vai desconectando, porque você não fala, mas a mente está aqui toda hora trabalhando, sim, trabalhando, trabalhando. E aí cria uma imagem negativa da outra pessoa, que é preguiçoso, que não valoriza, mas às vezes a pessoa até valoriza, só que ela sim. não fala. É, E aí a gente precisa olhar isso, né, essa questão da injustiça relacional. Quando está sobrecarregado ou sobrecarregada,
e sente que faz mais no relacionamento. E isso não só de trabalho doméstico, né, de tarefas domésticas, em outras situações também pode acontecer, no financeiro, na questão com os filhos, então tem, né, esses pode aparecer em Várias, vários âmbitos. sim. Outro ponto que a gente precisa falar disso também, é dos acordos invisíveis, porque em um relacionamento, às vezes, quando vai morar junto ou tá num relacionamento, não tá morando junto, vai pegando algumas coisas, assumindo algumas responsabilidades e não comunica do que você pode, do que você não pode, qual é o Sim. seu limite. E aí você pega ali essa responsabilidade, né, e a outra pessoa acha que tá tudo bem, porque você não fala que tá sobrecarregada, que tá chateada com algumas questões, e a outra pessoa acha que tá tudo certo e vai levando a vida. E aí, esses acordos que não são falados ali, não são conversados, eles precisam ser reajustados. Sim. Então, você fica sobrecarregada ali, não fala com a pessoa que está acontecendo isso com você, a outra pessoa acha que está tudo bem e vai seguindo a vida. E aí vai alimentando ainda mais essa injustiça. Sim. Então, esses acordos invisíveis, que não teve um tempo ali para parar, para conversar, para estabelecer o que vai ser de quem, como vai dividir essas questões, precisam ser reajustados. E é esse ponto, assim, traz muitos casais para terapia, justamente por conta disso, porque não foi dividido lá no começo, quando era para dividir, e aí vai sobrecarregando, vai aumentando demanda, vai sobrecarregando ainda mais, e aí não para conversar. E um detalhe simples, é Sim, parar para conversar. Falar: "Olha, aqui eu não tô dando conta mais, me ajuda". E que não tem, não existe, sim. né, porque imagina que a outra pessoa vai adivinhar, só que não existe isso no relacionamento, né, é sentar e E conversar. conversa. Eu achei incrível e aprendi 2 coisas novas aqui, que é sobre os acordos invisíveis, né, que é aquilo da gente ficar fazendo e muitas vezes você está fazendo porque ninguém falou nada, a Hum, pessoa acha que está tudo certo e não tem uma comunicação. E o outro é sobre, eu anotei aqui, injustiça relacional, relacional, né, que isso. também achei muito importante, e sei o quanto isso vai contribuir, né, para você é um processo de autoconhecimento aqui também, né, para você analisar aí como tá o seu relacionamento, né, se Uhum, você tem aí como estão os seus acordos invisíveis, está tendo aí justiça relacional, né. uhum, Então é importante a gente ter esse olhar, né. uhum, E o que eu vejo também, Carla, que você até já comentou comigo, né, um do seu público é um público masculino. uhum, E eu fiquei muito feliz quando você, disse sobre isso, porque eu vejo que é uma forma de todas as pessoas se cuidarem, mas a gente já sabe, tem pesquisas que falam, né, e até mesmo nas empresas, a gente via o quanto as mulheres buscam mais um lado mais preventivo e de promoção de saúde, através de planos de saúde, o número de pessoas, de mulheres que buscam, né, esse cuidado com a saúde é maior que a do homem. Existe pesquisa também que homem busca menos, né, esse cuidado, esse autocuidado. E quando você comentou, né, comigo que você tem um público masculino, isso me mostra que tudo isso que a gente conversou até agora é uma forma deles buscarem também. Muitas vezes, talvez, eles não estavam buscando porque não tinham esse uhum, conhecimento, o quanto isso ia contribuir de forma positiva, né, uhum. para eles. Como que você vê isso, né, de ter um público masculino e esse olhar em relação também aos relacionamentos, né, esse além do cuidado, eles também eles terem também uma preocupação, né, com o relacionamento e estar melhores também, porque tem às vezes questões muito pessoais que acabam impactando também, né, na Sim, vida. com certeza, assim, a gente está em uma sociedade que é machista, Sim, né, então isso não impacta só as mulheres, impactam os homens também. sim, Quando a gente ouve aquela frase, né: "Menino não chora, menino não faz isso, menino não faz aquilo, isso não é coisa de homem". Isso são pensamentos que vão, enraizando nesses homens também sim, e distancia dessa parte afetiva, desse cuidado, desse carinho, porque homem não faz isso. Então esse homem tem que romper também com essa ideia, né, do que é ser homem para essa sociedade, para conseguir ter um cuidado, ter um carinho, ter procurar essa ajuda, né. E isso é muito interessante, assim, a gente olhar, né, e é importante eles buscarem esse cuidado, porque as nossas referências afetivas vão impactar muito na forma que a gente se relaciona. E todo mundo tem a parte afetiva, todo sim. mundo tem emoção.
todo mundo sente. E é muito engraçado, assim, a maioria dos homens que eu atendo, eu pergunto: "Você já sentiu medo? Qual foi a situação que você sentiu medo?". Aí para pensar: "Não, não sei. Nunca parei para Olha que pensar nisso". curioso. E uma questão simples, né, o Sim, medo. sim, Às vezes até sente, mas não para sentir que aquilo é medo, porque exato. não é permitido sentir Sim, isso. Então precisa romper com esse pensamento também, criar uma nova ideia ali do que é ser homem para ele, o que faz sentido para ele, sim, né, não precisa encaixar, né, sair de uma caixinha e ir para outra, mas é o que faz sentido para você. Como que não cuidar dessa parte emocional está impactando o seu trabalho, está impactando a sua vida financeira, como que você está usando álcool, droga por aí, por conta dessas questões emocionais, como que sim, está a criação dos seus filhos, o seu relacionamento, por não cuidar dessa parte afetiva. Então essa inteligência emocional, a gente sempre vê o homem como uma parte mais emocional, mais como racional, desculpa. Mas isso não é verdade, né? Todo mundo tem essa parte emocional também. E todas as nossas decisões passam por essa emoção. Então precisa cuidar disso também, sim. porque no relacionamento vai ser decisões a todo Todo momento. momento. Então a gente precisa cuidar, porque impacta demais. E quando não cuida disso, aí vira uma bola de neve, né. Então o casal ali, ele precisa estar alinhado com os valores. E isso é autoconhecimento, né. O homem também precisa disso para saber se relacionar, para saber se posicionar dentro desse relacionamento, de impor limites também. Às vezes eu vejo muito isso nos casais, de a mulher ali domina, assim, em relação a escolher, a querer, e o homem não tem uma voz ali ativa, Sim, né. E como que esse homem se sente também de não poder escolher nessa relação, de não poder falar, né, de sempre que vai tentar falar é uma porta na cara, sim, né, é um grito. E como que ele se sente, assim, porque não tem lugar para falar. Se sim, ele falar para os amigos, é motivo de piada. sim, Talvez não fala para os pais para não preocupar. A esposa ali, namorada que está dentro de casa, não consegue não consegue. conversar e vai embotando, Sim, vai se fechando cada vez mais. Então, e aí isso vai disparar para tudo quanto é lado. sim. Ou vai focar demais no trabalho, ou É, então não foca nada, porque a concentração está em outro lugar, em como vai resolver aquilo ali no relacionamento, não consegue dar atenção para os filhos, gasta demais, começa a beber demais, usar outras drogas. Então a gente precisa cuidar disso, não é banalidade, sabe? sim, É uma parte importante que a gente precisa olhar, precisa cuidar. E até nessa parte do relacionamento também de falar um obrigado, sim. né, talvez ele não fala, porque ele aprendeu que ele não É, precisa, aquilo ali é natural, sim. então não precisa falar. Mas no relacionamento vai fazer toda a diferença, de falar: "Nossa, como é que foi seu dia?", né, "Nossa, essa comida aqui tá gostosa, Sim, gostei, obrigada", né. Então a gente precisa olhar para essa parte também de ir criando uma nova referência do que é ser homem, o que faz sim, sentido para ele, de acordo com o que ele vai vendo, o que ele vai querendo, o que ele vai sentindo, e ter coragem para romper também com isso, porque eu sei que não é fácil, né, de é, você estar num grupo de amigos e ter aquele tipo de pensamento ali, e aí uma das necessidades básicas do ser humano é pertencimento. sim, E aí se ele rompe com essa imagem, para onde que ele vai? sim. Olha o quanto isso é rico, gente. Quando a Carla estava falando, começa a passar um monte de coisa na minha cabeça, né. Uhum, E principalmente, assim, como que nós mulheres, muitas vezes, a gente tem também esse perfil. Às vezes por trabalhar em mundo corporativo ou, alguma profissão que te exige mais uma energia mais masculina, uhum, você entra naquela parte de ser a pessoa que toma a decisão mais prática, mais rápida, e às vezes, muitas vezes a gente fala: "Não, mas, meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo", e é como você trouxe agora, né, será que essa pessoa está tendo lugar de fala? uhum. É Né, exatamente a isso. pessoa está tomando a decisão o tempo todo e às vezes quando ela tenta tomar a decisão, ela também não sabe se é certo, porque o outro é acostumado. Às vezes a gente vê muito, meme na internet falando assim, quando o marido vai no supermercado e ele chega lá e fica ligando para a esposa para perguntar: "Tá, mas qual é a marca do arroz? Qual que é isso?". Às vezes ele já está com a lista, né. Às vezes isso gera até um medo por parte dele de tomar uma decisão. E de quando ele chegar em casa, né, o outro, né, nem sempre é só a mulher, mas assim, Uhum, às vezes é a mulher que vai, o homem que toma conta disso em casa ou, a gente, tá falando de vários tipos de relacionamento aqui também, mas a atenção é como que a gente traz essa ideia de olhar se o outro também está tendo
local de fala e se ele não tem, um lugar de fala ali, para quem ele pode estar dividindo isso, né? E eu acho que, ouvindo você falar aqui, eu penso em 2 coisas, em controle Sim, e autorresponsabilidade também. Porque às vezes, como a gente é mulher e a gente foi ensinada também a agir de uma forma, a gente já pega esse controle. é, Então eu ajeito do meu jeito, eu é, faço do meu jeito e não abro mão, né, não dou espaço para a pessoa fazer também. Então a gente precisa abrir mão um pouquinho desse controle sim. também, de falar: "Não, tudo bem, isso aqui eu consigo Isso deixar do aqui jeito dele". deixa ele fazer do jeito dele, ele tá ajudando, ele tá contribuindo e isso é Isso, importante, e né, não vai abrir ser esse igual o controle. meu. Abrir isso também, né, porque a gente fica querendo segurar tudo e não vai segurar. Sim, Então deixa, né, algumas questões a gente vai ter que abrir mão. E aí escolhe também, o que que você consegue sim, abrir mão? "Não, aqui eu consigo deixar ele fazer do jeito dele, tá tudo bem". E a outra questão é a autorresponsabilidade, né, esse homem também precisa ter autorresponsabilidade para querer mudar, para exato, falar: "Não, eu tô vendo que isso aqui tá diferente, o que que eu posso fazer?", né, "Olha, eu não sim, consigo fazer no mesmo tempo que você faz, mas eu vou mas fazer, mas eu vou aprender, eu sim, quero aprender, como que faz?", né, e não colocar o parceiro ali ou a parceira nesse lugar de professor toda hora, né, sim, porque sim, está em um relacionamento, porque tem YouTube, hoje tem muita informação é, de como fazer. sim, Mas se você não consegue fazer isso, fala: "Olha, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar, mas espera um pouco, exa né, eu não faço no seu ritmo, sim, agora que eu estou começando, então me dá um tempinho, mas eu sim. vou aprender te Quando você está buscar". falando, eu vou trazendo um monte de coisa e vou vendo, claro, o meu relacionamento de pessoas, né, próximas a mim, e muitas coisas que a gente vê nas redes sociais, né. Que uma das coisas é, às vezes tem ali a pessoa sentada e fala assim, ó, o que o meu marido arrumou depois de 6 meses, né, algo, Uhum. sei lá, colocar um quadro na parede, isso depois de 6 meses. A gente sempre vê e quando você entra nos comentários, você vê que não é uma pessoa de forma isolada ali sozinha falando, né, são várias pessoas falando isso, né, que: "Ah, eu pedi para que fizesse para mim", porque às vezes a pessoa está trabalhando fora, o outro está em casa, ou Uhum. vice-versa, quando está em casa para poder ajudar, né, porque os 2 estão fora. As 2 pessoas estão fora. E isso casa muito com o que você falou da autorresponsabilidade também, né, precisa ser feito, então olhar para aquilo ali também e fazer, saber da importância, né, não vou fazer no momento que você quer, mas também se organizar para fazer, né, porque isso aí Exatamente. entra a parte da comunicação que não é feita, e aí gera uma frustração, às vezes o outro vai ali, vai fazer e já faz com raiva, aquilo ali já gerou uma energia negativa e muitas vezes uma discussão desnecessária, né. Eu vou Exatamente. fazer, não vou fazer hoje, mas eu vou fazer e no outro dia a pessoa acorda de manhã e vai lá arrumar, Uhum. mas faça, né. Não deixa Exatamente. chegar 6 meses, 1 ano sem Eu vejo muito aquela lista, né, separar tarefas femininas e tarefas masculinas, aquilo sim. ali me dá muita raiva, assim. Não porque não pode separar, mas eu acho que eles deixam de colocar ali o que faz sentido para o Exato, casal. Não exato. tem problema a mulher pegar algumas atividades ali, o homem separar ali, Sim, não tem problema. Mas é aquele tal negócio, tá gerando sofrimento? Tá gerando sobrecarga? Se tiver, a gente tem que parar e conversar. exato. Não é pegar uma lista pronta na Na internet e internet, incluir ali no seu relacionamento, não sim, é isso. Porque a gente tem trabalho, tem filho, tem outras coisas para fazer e sim, talvez aquilo ali não vai encaixar na é, realidade daquele casal. Então é usar essas listas, né, mas ir separando, não, isso aqui eu posso fazer, isso aqui ele pode fazer, para e vai catando ali, né, o que sim, combina com vocês 2, o que faz sentido ali, né, no relacionamento. Então a gente precisa ter esse cuidado também, né, de não pegar o pronto ali e querer e encaixar querer no encaixar. relacionamento a todo e qualquer custo. E ter a eu nem sei se a palavra é maturidade, na verdade, mas eu acho que é paciência. Sim, De esperar o tempo do outro também, né, exato, e eu acho que isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas é a aceitação da diferença sim, também, né, sim, as outras pessoas não funcionam no mesmo ritmo que a gente, é, então a gente precisa entender isso também, né, que a outra pessoa tem o tempo dela, sim, mas se ela fez, se ela se comprometeu, que ela faça, sim. né, ter essa Essa autorresponsabilidade. autorresponsabilidade. Perfeito, Carlinha. E uma das coisas que a gente comentou, que você disse aí também, né, que é sobre, o carinho, ser algo recíproco, esse cuidado de falar obrigado quando faz alguma coisa, né, a gente ter esse olhar também para o relacionamento, o relacionamento mesmo, né, ali, a pessoa que você se relaciona todos os dias ali. E eu vejo que uma das coisas talvez que a gente
pode estar perdendo, né, é esse carinho, esse obrigado, esse reconhecimento pelo que o outro Uhum, faz, porque se você fica feliz, né, em receber um elogio ou um obrigado, a outra pessoa também vai receber, né. uhum, Então é essa importância. Uma das perguntas que está aqui, né, de que maneira o carinho, o cuidado, esse lado recíproco, né, ele pode transformar essa dinâmica. E eu gosto de uma frase, né, que eu ouvi um dia de uma conhecida, que ela falou que antes ela tinha essa parte do relacionamento, do reconhecimento, do obrigado, era muito, ela esperava muito. Então ela fazia e ela esperava muito do marido dela. E chegou um tempo que ela passou por um processo de autoconhecimento e ela falou que começou a mudar a ela. E ela começou a mudar ela em vários fatores, né? Ela começou a cuidar mais de si, uhum, ela começou a ter um processo também com autoconhecimento e ela começou a fazer aquilo que ela gostaria de receber. uhum. Então ela começou a elogiar mais, ela começou a dar mais atenção, aquilo que era importante para o marido dela, ela começou e também presente, ele queria assistir um jogo de futebol, ela não gostava, mas aí ela começou a também a ficar ali junto com ele quando ele chamava, participar de encontro com os amigos dele, e ela falou o quanto isso foi saudável, né. Então é algo que linka muito bem o agradecimento e tudo mais, mas a gente também, reconhecer que não ficar esperando só do outro, né, a gente começar talvez pela gente mesmo. Isso faz toda a diferença, Bia, faz toda a diferença. E é uma questão simples, Sim, né, a gente olhar pra gente. E isso diz muito do amor próprio ali é, também, né. Relacionamento não é pra você curar tudo que você tem ali de trás, não, a outra pessoa não tem nada a ver com isso. Ela perfeito. pode ser um apoio ali pra você, e isso é ótimo quando tem. Mas a sua cura ali, você olhar pra você, não vai depender dessa outra pessoa, né, isso precisa partir da gente. E é um processo difícil, não é um processo fácil. Sim, Mas ter esse apoio é fundamental. E faz toda a diferença, porque a outra pessoa também começa a perceber e fala: "Nossa, isso aqui tá diferente". Fala: "O que que eu posso fazer, né, para retribuir?". E a gente estava falando ali do trabalho, das tarefas domésticas, e um obrigado faz toda a diferença, né, um obrigado, como que foi seu dia, porque às vezes esse homem ou essa mulher chega em casa e acha que a pessoa tá ali o dia inteiro sem é, fazer nada, mas não olha, né, esse carinho, esse cuidado que tem ali com os filhos, que tem ali com a casa. E isso faz toda a diferença, é o cuidado com os filhos, né, então sim. ela está educando ali, ou ele está educando essas crianças. Então, o simples fato, assim, como foi o seu dia? De que importa, Sim, né, eu tô sendo vista, eu tô sendo visto, né, ele sabe que eu tô sim, aqui, ela sabe que eu tô aqui, então a gente precisa cuidar, é começar na verdade, a entregar para o outro também, principalmente quando tem muito tempo de relacionamento, fica nessa é, espera, né, sim, "Não, ele já me conhece, ele sabe o que que eu quero", será que sabe mesmo? é, Você falou o que que você quer? Primeiro, né, você sabe o que você quer? sim, Então a gente precisa começar a olhar para aí, né, de entender que é primeiro você e depois os outros. sim, E não é num sentido egoísta, não, é num sentido de você tá bem, você consegue dar para o outro também. Então olhar por essa parte também, né, por esse lado, de cuidar de você, mas cuidar para você, e não esperando que o outro te traga alguma coisa, né, sim, colocar, ter o relacionamento ali como apoio, mas não que vai resolver tudo. Tem uma frase da Bell Hooks que ela fala que relacionamento é muito comunidade, mas é comunidade de todo mundo estar se ajudando. sim, E quando a gente está em relacionamento longo, parece que isso se perde. É sim, cada um para o seu lado, não existe mais esse vínculo. E a gente precisa relembrar isso, né? E ao invés de esperar essa solução do outro, que bom que ela pegou e fez. sim, Né? Que bom que ela teve essa iniciativa de falar: não, esse relacionamento aqui também é meu e eu também vou fazer. Então, ter essa perfeito. ideia também de conjunto, né? Não só esperar do outro, esperar que o outro faça, mas o relacionamento também é seu. O que que você pode fazer por isso, né? E numa dessa assim, além dessa riqueza, né, eu gostei que você trouxe, né, todo esse conteúdo e está muito anexado com uma frase que você disse bem no início da resposta, né, que fala sobre a infância, né, Uhum, porque ali a gente está falando de um relacionamento, uhum, de uma pessoa que traz ali uma história, uma vivência, né. Então, uma das perguntas aqui é as nossas marcas, né, de infância,
elas trazem também impacto, né, para hoje, para o nosso momento presente, né. E como que essas referências afetivas impactam no relacionamento? Como que você vê isso, né, aquilo que a pessoa essa bagagem que a gente traz da nossa vida mesmo, dessa construção que fez a gente chegar até esse relacionamento, né, como que isso impacta hoje nos relacionamentos? Impacta demais e nos mínimos detalhes, assim, são construções que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida. Então, a nossa visão de mundo sobre amor, sobre relacionamento, sobre casamento, foi tudo que a gente foi vendo e construindo da relação dos nossos pais, dos nossos responsáveis, com as outras relações ali perto também, de amigo, as relações passadas. Então, a gente vai construindo, conforme a gente vai vivendo essas experiências, a nossa visão hoje. Sim, Então, o que eu gosto muito de falar é que a gente precisa cuidar da nossa história para poder fazer a nossa própria vida, na verdade, né? Não sim, só relacionamento. De trabalho, por exemplo, é uma outra coisa, uma outra questão. sim, Mas se eu venho de uma família que é toda CLT, talvez eu tenha é, uma dificuldade de empreender. sim, E no relacionamento é da mesma forma. Se eu tenho uma visão ali, uma referência de um relacionamento violento, talvez eu vou buscar parceiros que são violentos também. sim, Não é uma regra, mas se não tiver cuidado, se não tiver olhado disso, tem muita chance de entrar em um relacionamento com as mesmas características da que eu conheço, porque é familiar para mim. sim, Então eu sim, entendo que é isso que é o certo. Então a gente precisa olhar para as nossas feridas e cuidar. sim, Então, questão de comunicação, divisão de tarefa, eh, habilidades sociais, de lazer, de dinheiro, filho, acordo, essa injustiça relacional. Se sim, eu tenho ali os meus pais que sempre tá reclamando de tudo, talvez eu vou querer repetir isso no meu sim, relacionamento. E aí eu estava lendo um artigo que falava justamente sobre isso, que eu achei muito interessante, assim, porque casa muito com o que com o que eu acredito. Porque a gente precisa separar dos nossos pais, eu separo dos meus pais, para eu construir o meu relacionamento. uau, E aí, nessa parte de separação, eu escolho o que eu quero trazer deles e o que eu não quero. Então isso é muito importante, assim. Por sim, exemplo, os meus pais têm várias habilidades ali, questões que eu admiro, mas tem sim, coisas que eu não admiro. E tá tudo sim, bem, eles não deixam de ser os meus pais por conta disso. E as necessidades, uma das, né, necessidades básicas do ser humano também é ser amado, segurança e pertencimento. sim, Então, talvez, eu entendo que rejeitar, né, bem entre aspas, essas características dos meus pais ali, do casamento deles, eu estou rejeitando eles. Mas na verdade não é isso. E aí, como é uma necessidade básica, eu tenho medo que eles deixem de me amar, que eles não estejam mais ali comigo, que eles não sejam recíprocos, que eu não faço mais parte ali deles, sabe? sim, Daquele núcleo familiar, essa sensação de rejeição. Então eu tendo a repetir isso que chama lealdade invisível também, que aí eu vou repetindo coisas para ser leal ao que eu conheço. E aí a gente precisa isso aqui é autoconhecimento. sim, A gente muito. precisa entender o que eu quero deixar para trás. E eu Sim, posso deixar sim, muita coisa para trás. Não é por isso que eu vou deixar de ser da minha família, que eu vou sim, deixar a minha família de origem ali para trás. Isso aqui precisa de coragem, sim, porque é um processo e às vezes muito doloroso. É ruim às vezes de olhar, sim, mas é um processo que para mim vale muito a pena. Se é para construir um relacionamento saudável, se é para construir algo que faz sentido para você, enfrenta, exa sabe? Vai fundo que vai dar certo. meu Deus, gente, eu gostei muito disso. E sabe o que que me trouxe, assim, também na memória? É que, esse separar fez tanto sentido. E até porque é muito inconsciente, né, Uhum. Carla? Sim. Porque muitas vezes a gente está ali fazendo algo, e é inconsciente. Eu estou Uhum. repetindo padrões da minha família de Uhum. forma inconsciente. Eu não quero isso. Às vezes a pessoa até diz, né? Eu não quero ser como era a vida da minha mãe. Eu não quero como era a vida do meu pai. Eu não quero um relacionamento como era dos meus pais. Ela está de forma consciente falando isso o tempo todo, Uhum. mas de forma inconsciente ela está repetindo o padrão. Por quê? Aham. Porque para ela, família é aquilo, né? Teve uma hora que você disse, né? Às vezes um comportamento até mesmo de agressão. Uhum. E a mulher acaba buscando isso, mas por quê? Porque para ela, família é Uhum. aquilo que ela entendeu quando criança,
quando ela não tinha muita consciência daquilo, ela entendeu que aquilo era família, aquela briga. Então, ela como adulta, ela acaba repetindo aquilo, porque aquilo é familiar Uhum. para ela. Então, assim, eu achei tão rico essa parte de separar dos pais, é você separar, falar que, olha, eles vão continuar lá, o amor por eles, o mesmo. Só que eu preciso agora, como adulto, né, trabalhar esse autoconhecimento, que é como você disse, é um processo, ele é doloroso sim, mas é o que vale a pena. É igual exercício físico, é doloroso, no outro dia você sente dor, mas aquilo te traz um benefício, né. Então vivenciar, enfrentar, e para isso, né, a coragem. Ter Exatamente. coragem, né, coragem para encarar isso e ter esse autoconhecimento. Eu achei muito importante aqui, né, essa parte do tempo, porque a gente começa a olhar para a família, né, eu Exatamente comecei a olhar isso. para a minha vida, e com certeza quem está nos ouvindo a mesma coisa, isso é super importante, E o que mas é que acontece, Bia? Você falou de rejeição, às vezes a gente rejeita uma característica ali dos nossos pais, mas a gente está próximo, porque é, a gente está rejeitando. E o sim, único a nossa atenção está voltado para aquilo que a gente não quer. E aí quanto mais a gente rejeita, mais a gente aproxima. sim, Então, eu falei esses dias para uma paciente, sabe? Vamos fazer diferente? Ao invés de você rejeitar, vamos aproximar dela? Vamos aceitar a família que você tem? sim, Porque aí você começa a aceitar e começa a ver que você não precisa ser aquilo, que sim, você pode ser diferente. Então, às vezes, a gente vai quer ir só pelo caminho contrário, mas como a sua atenção está voltada para o que pra você quê? não quer, É, você não tem outra referência. sim. Você não consegue abrir o seu leque ali de possibilidades. Então, aceita a família que você tem. Às vezes é ruim, gente, falar isso. Porque tem umas famílias que são muito disfuncionais e que fizeram mal, que você se sente mal de alguma forma. E por isso que a terapia ela é importante. Porque Sim, você tem esse braço ali, você tem esse profissional para ir te direcionando, porque é um lugar de dor, muitas vezes é. E a gente precisa olhar para isso para não repetir esses padrões. Igual você falou, né? Não é consciente, mas é porque você está tão focado naquilo que você passa a repetir. é, E às vezes a pessoa nem percebe que está repetindo. sim. Então a gente precisa cuidar, não tem outro caminho. E sobre até essa parte família, tem uma frase que eu gosto muito que é sobre, principalmente para as pessoas que são cristãs, né, que acreditam Uhum, muito, que diz assim, é honrar pai e mãe. E tem uma frase de honra que eu gosto muito, assim, que honrar pai e mãe não quer dizer conviver, porque a gente sabe que uhum, tem famílias disfuncionais também e tudo mais, né, que aquilo às vezes, muitas vezes, está trazendo um adoecimento para a pessoa. Honrar pai e mãe é respeitar, mas não, uhum. muitas das vezes não é conviver. Se aquilo ali está Exatamente. trazendo um aspecto de adoecimento para sua vida, é importante você olhar para isso, e você não precisa fazer isso sozinha, é por isso que existe, né, a terapia, né, a Uhum, psicologia está aí para justamente ajudar a você a ter esse a te ajudar nessa coragem, né, que uhum. primeiro tem que ter coragem para buscar ajuda, ali, para saber que aquilo é importante, e saber separar, trabalhar isso melhor, né. Então, Exatamente. você fazendo isso, você está honrando os seus pais, porque você está cuidando de si. Uhum, Todo pai, toda mãe, ele quer ver o filho bem, né, de forma consciente ele quer, e às vezes de forma inconsciente ele acaba repetindo também um padrão que ele recebeu antes. Então honrar é respeitar, mas não precisa conviver. uhum, E busque ajuda, e depois você sendo, tendo esse aspecto, né, não sei se posso dizer cura, mas esse aspecto de se cuidar, você vai também contribuir com a vida do outro, que muitas vezes os nossos pais, não eles não têm essa iniciativa, porque eles não entenderam o processo do conhecimento, que é uhum. aquilo que eu fico sempre aqui batendo na tecla. Primeiro eu preciso ter o acesso à base, que é o conhecimento, eu preciso entender qual é a importância disso. Agora eu entendi, agora eu começo a agir, agora eu vou buscar ajuda, e eu sei com quem eu vou buscar ajuda, né. Para um caso como esse, não é com meu amigo, mas sim com um profissional, né, que está ali capacitado para contribuir com a minha trajetória, né. Então isso é muito rico. Então, continuando aqui, né, como que você o que que você define, né, como um relacionamento saudável hoje? Relacionamento saudável é um relacionamento de companheirismo que os 2 estão ali para crescer e se desenvolver juntos. Sim, Isso não quer dizer que não vai ter briga, isso não quer dizer que você não vai aumentar o tom de voz às vezes, sim, isso não quer dizer que você não vai ter raiva, mas quer dizer que vocês estão indo para o mesmo caminho, que vocês estão no mesmo barco. Eu tô vendo muito essa frase, de que vocês jogam no mesmo time, sim, então vocês têm que fazer o gol é para vocês.
E às vezes parece que o casal tá jogando em time É. diferente, né. Aham. E relacionamento saudável, gente, é a realidade. Às vezes a gente tem essa ilusão de relação romântica, de Sim. que vai ser tudo perfeito, de que vai ser tudo lindo, e é mentira, não vai Não ser, vai não ser. vai ser. Eu estou te avisando que vai ter um grito, e a questão é resolver, Sim, é saber conversar. Então teve alguma coisa aqui que eu não gostei, então senta e conversa. Precisa resolver na mesma hora? Não, porque às vezes você não vai ter condição emocional para sim, resolver. Às vezes está com tanta raiva, tão chateado, que não consegue falar, que quer só chorar. sim, Então dorme, resolve no outro dia, mas resolve. sim, Não deixa o outro desafio chegar, o outro conflito chegar para ir virando aquela bola de neve. E uma questão que eu vejo muito nos relacionamentos é os casais silenciosos ali, porque você fala, pelo menos a outra pessoa tem mais ou menos a noção do que está acontecendo ali. Mas tem casal que resolve no silêncio, resolve, né, aham, no silêncio. E isso não acontece, porque você vai guardando, e aí aquilo ali vai aumentando. E aí sim, volta lá na injustiça relacional, você vai alimentando uma ideia de que a outra pessoa é negativa, de que a outra pessoa não está fazendo ali pelo relacionamento, e aí você vai alimentando uma visão negativa, e aí isso vai desconectando cada vez mais. Então, o que precisa é resolver, comunicação. Então, a base para mim de um relacionamento saudável hoje é autoconhecimento, inteligência emocional e comunicação. Se eu me conheço, eu sei o que eu quero, eu sei quais são os meus limites e eu sei pedir. Porque às vezes eu não me conheço, nem eu sei o que é que eu quero, então como que eu vou falar para o outro? Então não sim, tem como. Inteligência emocional, porque você precisa saber lidar com as suas emoções. Se você não sabe o que você está sentindo, às vezes confunde raiva com frustração, com decepção, confunde um ciúme com sim. uma insegurança. Ciúme é insegurança, né? Mas confunde com uma raiva ali, talvez também. Mas precisa saber o que você está sentindo. Senão a outra pessoa também não consegue saber o que fazer. E comunicação, né, não adianta você saber o que você quer, saber dos seus limites, mas não falar para o outro. O outro não tem bola de cristal, você É. pode ficar a vida toda com a outra pessoa, você não vai conhecer 100%, até por conta das mudanças também, as pessoas vão mudando. Então quem você conheceu lá 2, 3, 5 anos atrás, que dirá 20 anos, não é a mesma pessoa de hoje. As prioridades vão mudando, os Sim, sentimentos vão mudando, essa pessoa vai amadurecendo ou não, né? sim, Mas vai tendo mudanças, e a gente precisa acompanhar essas mudanças, e sim. precisa comunicar para outra pessoa. Então, para mim, relacionamento saudável é sair desse romântico, isso não existe, e entrar para a realidade. E eu gosto disso, de comunicação e autoconhecimento. Eu acho que, de fato, para você é prioridade, para mim também. Eu acho que é o pilar mesmo que sustenta um relacionamento. Muitas vezes a gente está cobrando o outro e nem mesmo a gente se conhece. Exatamente. E se a gente muda, se a gente não é a mesma pessoa de 10 anos atrás, como que a gente vai querer que a outra pessoa seja o mesmo, Seja, né, Carlinhos? exatamente, tudo muda e a gente precisa ir acompanhando essas mudanças. Sim, Até no nas tarefas domésticas lá, a gente precisa redefinir esses acordos. sim. E em outras áreas também, né, às vezes você queria ter filho, mas hoje É, talvez você já não quer já não mais, quer mas mais. você precisa comunicar isso para o outro, Sim, precisa falar. sim. Então relacionamento é os 2 ali em conjunto se comunicando, falando dessas mudanças também. "Nossa, eu te falei que eu pensava daquele jeito, mas hoje eu tô pensando diferente. O que que você acha disso?", Sim. né, inclui a outra pessoa nessa mudança também. Sim. E aqui acho que as 2 últimas perguntas, né, elas falam exatamente isso, né, acho que dá para fazer um compilado e acho que já teve até uma resposta já, né, Hum. que assim, como lidar com as diferenças? Autoconhecimento, se você não está se conhecendo, se você não está buscando também, entender o outro, de fato aquilo não vai, fluir, né. Uhum. E a parte da comunicação, né, a parte de como desenvolver um pertencimento, né, um vínculo, ser vulnerável no relacionamento. Mesma coisa, você aquela é a pessoa que você escolheu para estar do seu lado, né. Então, de certa forma, essa pessoa já te viu muitas vezes vulnerável, essa pessoa está ali nos bons momentos, nos maus momentos, porque como a gente falou aqui, né, não é criando aquele lado lindo de um relacionamento que não vai ter uma divergência de informação, o que não pode haver é violência, o que não pode haver é uma violência tanto verbal quanto física, mas uma discussão de pontos de vista diferentes, isso vai haver e é até importante, né, para que você ouça também o outro,
o Uhum, outro possa te ouvir e você também possa ouvir o outro, né. uhum. Então acho que isso é algo muito importante que tem a ver com o autoconhecimento, né, esse buscar e que muitas vezes a gente não consegue sozinho, né, Uhum, Carla. E eu acho que aí entra o seu trabalho mesmo para fortalecer, né, uhum, e que a sua especialidade é voltada totalmente para o uhum. relacionamento, né. É exatamente isso. E na diferença, a gente precisa aceitar que o outro é diferente. O Sim, outro veio de uma criação diferente, né? Tem uma expectativa diferente, tem uma história diferente. E às vezes a gente quer controlar esse outro para caber na nossa caixinha. exato. Mas às vezes não vai mudar, não vai rolar, né? Então é aceitar. Tem coisa que a gente vai ter que aceitar. Não é a síndrome da Gabriela, né? Que Exato. você vai ficar ali para sempre. Mas tem coisa que não vai mudar. Carla, muito obrigada. Eu queria te agradecer. Eu achei que esse tema foi riquíssimo. Eu já trouxe um monte de autoconhecimento aqui também para o meu relacionamento. E eu acho que com certeza as pessoas, né, que estão nos ouvindo aí a mesma coisa, né, de conhecimento, de refletir. Será que isso aqui também eu já entendi que no meu relacionamento eu preciso melhorar, a minha comunicação, meu autoconhecimento. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né, aqui para os nossos ouvintes, barra pessoas que estão nos assistindo, né, nas plataformas, depois de toda essa conversa, um recado para todas essas pessoas sobre relacionamento. Eu acredito muito que todo mundo pode ser amado, só que para isso a gente precisa abrir para o amor. E o amor ele não está no extraordinário, ele está em detalhes simples. E se a gente tem dificuldade de ver esses detalhes simples, essa beleza ali nas coisas, talvez a gente tenha dificuldade em receber esse amor maior que a gente está esperando. E um relacionamento saudável não é do extraordinário, ele é do simples. E a gente precisa de autoconhecimento, inteligência emocional e comunicação. E a terapia é um lugar para a gente desenvolver isso com uma ajuda, com um apoio profissional, porque é muito importante, porque às vezes esse processo é difícil, é um pouco complicado, mas com apoio é um caminho que vale a pena, porque lá na frente você colhe os frutos de conseguir estabelecer limites, de viver um amor que você quer viver com saúde, com uma beleza ali realmente de um relacionamento saudável. Então, o processo terapêutico é um lugar para você conseguir ser você sem um julgamento e para você conseguir ser amado de uma forma mais tranquila e que você merece. Eu achei linda demais e quero reforçar esse convite da Carla, né, porque muitas vezes esse é um movimento que a gente não consegue fazer sozinho. Então primeiro vai exigir 2 coisas, a coragem. E a gente aqui não está falando de uma pessoa que está só no relacionamento, né, Carla? Também Sim, as pessoas que buscam um relacionamento. sim. Como é que eu posso passar agora por um processo de autoconhecimento, porque os meus relacionamentos anteriores me trouxeram dores, né, e que eu não estou conseguindo lidar. E às vezes chega a pessoa certa, mas eu fico com medo. O medo, como você falou muito bem aqui, ele traz essa trava e não me permite que eu tenha um relacionamento saudável. E aí, esse é um convite que eu quero reforçar com você. Você não precisa fazer isso sozinho, busque apoio. A gente vai deixar os contatos aqui também da Carla, para vocês seguirem ela. Vocês viram o quanto de informação rica que a gente teve aqui nesses minutinhos aqui que a gente está conversando, e o quanto isso é importante para a nossa vida. É uma transformação do ser. Eu falo que o ter é muito fácil. Eu tenho uma roupa diferente, a pessoa vê, mas a transformação do ser, muitas vezes, ela é silenciosa, mas ela é grandiosa. Ela é para a nossa vida toda. Aquele processo, aquele investimento que eu sempre falo, né, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, eu sempre friso, é terapia, porque ela me ajuda a trazer clareza, a fortalecer meu autoconhecimento e para que eu tenha uma vida com qualidade, uma vida mais saudável. Se a gente está falando de saúde e bem-estar, a gente precisa ter atenção nisso e trabalhar de uma forma preventiva também. E promover de fato a saúde, não ficar buscando só quando tem algo errado. Bianca, meus relacionamentos são muito saudáveis, mas eu vejo que o outro não sabe lidar. Então é importante também você buscar esse autoconhecimento, né? Isso vai fortalecer. E até para você indicar também, orientar, é muito importante. Então, o convite que eu quero deixar aqui para vocês, depois dessa mensagem linda que a Carla deixou aqui para a gente, é fortaleça seu autoconhecimento, busque ajuda. O processo pode ser doloroso, né, muitas vezes é, mas é uma transformação, como eu falei, ele só traz benefício para a sua vida.
Me conta no Instagram, Bianca Bem-Estar Integral, ou aqui na plataforma, qual foi o insight que você teve sobre esse episódio. Compartilha também com alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque viver bem é integrar tudo que somos. Tchau e até o próximo episódio.